Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Contratos de soja na Bolsa de Chicago fecham em alta. Preços da carne suína quase dobraram no mercado chinês desde março. Crédito rural na safra 2019-2020 foi de 59 bilhões de reais, representando uma alta de 3% na comparação com a safra passada. Ritmo do plantio no país tem forte atraso ante a mesma época da safra anterior. Acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia, fechado no final de junho, deve impactar a economia brasileira em 79 bilhões de dólares. Maior demanda interna por milho e boa movimentação para exportação tem gerado valorizações nos preços do cereal aqui no Brasil. O Agora Agro já está no ar. Os contratos futuros negociados de soja na Bolsa de Mercadorias lá de Chicago fecharam a última sexta-feira com preços em alta. A possibilidade de um acordo comercial entre China e Estados Unidos, após 15 meses de embate, sustentou as cotações, ampliando a alta na semana para mais de 2%. As informações da agência de notícias Dow Jones mostram que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo parcial que pode ajudar a levar a uma trégua na guerra comercial e estabelecer as bases para um acordo mais amplo. Os acordos parciais exigem que a China concorde com algumas concessões agrícolas e que os Estados Unidos ofereçam algum alívio sobre tarifas. Pelo menos é o que acrescentou essa nota da Dow Jones, que também descreve o pacto como provisório. As negociações comerciais entre Estados Unidos e a China agora, nessa semana, elas, vamos dizer assim, ocorreram em meio a expectativas sobre um mini acordo que potencialmente envolveria concessões antes de um entendimento maior com a China, se oferecendo para comprar mais produtos agrícolas norte-americanos ou os Estados Unidos retirando tarifas ou sua repressão à gigante tecnologia Huawei. Com um plantel de suínos da China em queda por causa da peste suína africana, que já foi identificada em outros países da Ásia e também no leste europeu, os preços da carne suína quase dobraram no mercado chinês desde o mês de março, de acordo com o relatório do banco Credit Suisse. De janeiro a agosto, as exportações brasileiras de carnes em geral para a China somaram 2 bilhões de dólares, ou seja, 21,2% de um total que alcançou 9,9 bilhões de dólares. Só de carne bovina, os chineses compraram 1 bilhão de dólares. No caso da carne de frango, cuja cadeia produtiva é a mais curta que a de bovinos, a expectativa gerada pela China, embora o risco de superprodução exista também à beira da euforia, mas segundo a ministra Tereza Cristina, o Ministério da Agricultura vai levar mais plantas de aves, bovinos e suínos para a habilitação da China. O Brasil está no ritmo combinado com os chineses. Se eles demandarem mais, vamos levar mais, disse a ministra da Agricultura. O valor das contratações das operações de crédito rural nos 3 primeiros meses da safra 2019-2020, ou seja, de julho a setembro, foi de 59 bilhões de reais, representando uma alta de 3% na comparação com a safra passada 2018-2019. As operações de custeio somaram 35,9 bilhões, crescimento de 4%, investimentos quase 12 bilhões, crescimento de 8%, comercialização 6,3 bi, aqui teve uma queda de 28%, e as de industrialização 4,7 bi, um crescimento de 60%. O destaque na elevação do valor contratado foi o custeio, que aumentou 1,5 bilhão de reais, sendo que o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, teve o melhor desempenho, crescimento de 29%.
Para essa finalidade, o PRONAF apresentou 14% de crescimento nas contratações e o crédito de custeio aos demais produtores registrou uma queda de 5%. No PRONAF, mais de 10 bilhões de reais foram contratados, 453 mil operações foram realizadas no primeiro trimestre da safra 2019-2020. O valor contratado representou 32% dos 31 bilhões de reais disponibilizados no início da safra. E agora vamos ver como andam as condições climáticas para as regiões produtoras do Brasil. Região Norte, pancadas de chuva e trovoadas em Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva no Pará, Amapá e Tocantins. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado, máxima 41 e a mínima 19 graus. Região Nordeste, possibilidade de chuva fraca e isolada na Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado a nublado, máxima 40, mínima 13. Na região Centro-Oeste, pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Demais áreas da região, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca, máxima 40, mínima 16. Região Sudeste, pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo e Rio de Janeiro, tempo nublado e chuva na Serra do Espírito Santo, tempo claro a parcialmente nublado com chuva isolada em Minas Gerais. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado, máxima 38, mínima 10. Na região Sul, pancadas de chuva e trovoadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tempo parcialmente anublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná, máxima 36 e a mínima 14 graus. E depois do intervalo você vai ver que o ritmo do plantio no país tem forte atraso ante a mesma época da safra passada. Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, fechado no fim de junho, deve impactar a economia brasileira em 79 bilhões de reais. E a maior demanda interna por milho e a boa movimentação para exportação tem gerado valorizações nos preços do cereal. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. O plantio da soja no Brasil havia avançado até a última sexta-feira para 9,5% da área estimada para a safra 2019-2020, registrando um atraso de cerca de 3 pontos percentuais entre a média histórica para o período após o início mais lento dos trabalhos, pelas condições climáticas secas. Pelo menos é o que informou, agora na última sexta-feira, a consultoria ARC Mercosul. Com o tempo adverso registrado nas principais áreas produtoras este ano, o ritmo também tem forte atraso ante a mesma época da safra anterior, quando 21% da soja do maior exportador global estava plantada. O plantio também está mais lento que o registrado em 11 de outubro de 2017, quando produtores já haviam semeado quase 12% da safra. A soja brasileira vai bem, sendo plantada até o final de novembro, principalmente na região centro do Brasil. Pelo menos é o que aponta a ARC Mercosul, ao comentar que o atraso não é um problema para a safra da oleaginosa, mas pode ser um fator negativo para a segunda safra. Segundo a ARC Consultoria, o problema do atraso no plantio da soja continua sendo o estreitamento da janela do plantio da safrinha 2019, principalmente para o milho que foi semeado após a colheita da oleaginosa.
O acordo comercial entre o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, e a União Europeia, que foi fechado no final de junho, deve impactar a economia brasileira em 79 bilhões de dólares até o ano de 2035. Pelo menos essa é a estimativa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Considerando a redução da barreira não tarifária, o impacto pode chegar a 112 bilhões de dólares no período. O acordo Mercosul-União Europeia ainda precisa ser ratificado por cada um dos 32 países que compõem os dois blocos para começar a valer. As negociações começaram em 1999. O Líbano, por exemplo, ele também espera poder aderir a esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, como já feito por outros países árabes, além de reforçar as relações comerciais e de amizade aqui com o nosso país, com o Brasil. País que abriga cerca de 12 milhões de pessoas de origem libanesa e árabe. O Líbano está fazendo de tudo para virar uma zona franca para poder escoar toda a mercadoria que vem da América Latina, servindo como um entreposto para outros países, como a China e também no Oriente Médio. Por outro lado, pretende reforçar essa amizade que tem com o Brasil e Líbano, e também as relações comerciais e turísticas. A maior demanda interna por milho e a boa movimentação para exportação têm gerado valorizações nos preços do cereal no país. Em setembro último, o Brasil embarcou diariamente 75% mais milho em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro, até a primeira semana, a média diária cresceu 132%, frente a outubro de 2018. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 41,00, sem o frete. Isso frente a negócios em até R$ 37, R$ 38,00 por saca no começo de setembro deste ano. Na média, houve alta de 4% em outubro na comparação mensal. Mas com isso, o milho está custando 9% mais em relação a setembro do ano passado. Em curto prazo, as exportações deverão seguir aquecidas e dando sustentação aos preços no mercado interno. Com isso, altas de preços não estão descartadas em curto e médio prazos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre gestão, a importância da gestão no agronegócio. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson, ele é mestre em administração de empresas e é especialista em contabilidade. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema atual, um tema que está, vamos dizer, muito na moda hoje. E é um tema importante, que é sobre gestão no agronegócio. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O Ederson é uma pessoa altamente gabaritada para falar sobre esse tema. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Antônio, e é sempre uma satisfação estar aqui para falar para os seus telespectadores. O Ederson, quando a gente fala em gestão, quando a gente fala, vamos dizer, planejamento faz parte da gestão, quando a gente fala em objetivo, é um negócio muito sério que, para você
fazer uma gestão, mudar algumas coisas dentro da sua propriedade rural, dentro da sua empresa, talvez até dentro de você mesmo. Precisa mexer muito com a cabeça, né, Wederson? Precisa mexer com o modelo mental, Antônio. A cabeça em primeiro lugar, né? A primeira coisa é mudar realmente o modelo mental. Uma coisa muito importante, Antônio, nós temos um país hoje, aí nós estamos falando do agronegócio, nós temos eminentemente também um país voltado para as pequenas e médias propriedades também rural. Quando se fala de gestão, fica parecendo, né, e as pessoas têm na cabeça que isso foi feito apenas para as grandes propriedades e para os grandes negócios. Na verdade, não é isso. Se o pequeno e o médio empresário do agronegócio não se preocupar com a gestão do seu negócio, consequentemente, a tendência, isso é fatal, esse negócio em algum momento ele vai desaparecer. A gente vê uma grande quantidade de pequenas propriedades descontinuar a sua atividade por falta de gestão. Quando a gente pega alguns dados estatísticos, Antônio, a gente fica extremamente preocupado porque, obviamente, que nós temos aí uma grande propriedade que é familiar, mas mesmo sendo familiar, é importante pensar em gestão. Gestão não é feito apenas para o grande proprietário do agronegócio, mas para aquele pequeno também, e aquele pequeno que precisa crescer, né? O pequeno que vai se tornar o médio e o médio que vai se tornar pequeno. Nós temos hoje 40% da exportação está voltada para o agronegócio. Então é uma atividade que realmente ela é grandiosa dentro do PIB do país e a gente precisa se preocupar. Nós temos hoje dentro do nosso escritório grandes propriedades, grandes empresas do agronegócio, como temos também a pequeno. E a gente fica realmente percebendo, Antônio, que o pequeno ele tem uma dificuldade muito grande de se aperfeiçoar. Ele parece que tem medo. Ele tem medo, ele acha que gestão é algo muito caro. E na verdade, gestão difícil de fazer. É um investimento que ele tem que perceber isso dentro do negócio dele e perceber que existe ferramentas de gestão para todos os tipos e tamanhos de empresas no agronegócio. Wederson, pegando esse gancho todinho que você falou, de maneira geral, as pessoas geralmente pensam assim, isso é bobagem, isso não precisa. O meu avô fazia, meu tio fazia, meu vizinho faz, eu vou tocar desse jeito. Eu dei conta até hoje. Só que você deu conta até hoje, mas só que você poderia estar muito melhor do que está hoje, mas infinitamente melhor. Exatamente isso, Antônio. O que é importante pensar é o seguinte, na época do meu avô, eu não tinha a concorrência que eu tenho hoje. Eu não tinha a tecnologia que está à disposição Exigências. hoje. E a tecnologia que está à disposição hoje do grande empresário do agronegócio, que faz ele diminuir muito o custo e ganhar escala. É verdade. Então, eu, como não consigo ter esse investimento, enquanto pequeno e médio, numa tecnologia que vai fazer com que eu ganhe escala, eu tenho que ter ainda uma gestão mais eficiente. Wederson, quando a gente fala em gestão, eu analiso a coisa da seguinte maneira. Eu nunca penso primeiro na empresa, eu penso em gestar a minha pessoa. Se eu sou uma pessoa controlada, se eu faço as coisas tudo certinho, anoto tal, eu sei o que eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra, o que eu vou fazer, aí sim eu tenho que partir para dentro da minha empresa. Exatamente. Quer dizer, primeiro sou eu, a pessoa. A nossa cabeça que tem que mudar, porque se você não mudar aqui dentro, você não consegue mudar a sua empresa. E uma coisa muito importante que o empresário do agronegócio, pequeno e o médio, ele precisa entender, que se ele não fizer uma boa gestão de custo dentro da atividade dele, exatamente nesse momento é que a grande maioria dos empresários do agronegócio, aquele que não tem controle do custo, ele acaba não tendo um resultado satisfatório com a atividade. Por quê? Porque o custo, quando eu faço uma gestão de custo, que eu entendo qual que é o meu custo fixo, qual que é o meu custo variável, eu consigo perceber o seguinte, o meu custo fixo, independentemente se eu colher 50 sacas ou 1.000 sacas, esse custo ele existe. Então, ou seja, consequentemente, se eu não tiver uma escala dentro da colheita, dentro da produtividade da atividade, da fazenda, eu vou então fazer com que esse resultado seja um resultado prejudicado porque eu não entendi bem a minha composição de custo. Então, eu vejo que a grande dificuldade que o empresário tem hoje é na questão da gestão de custo. E a gente tem planilhas, Antônio, hoje, free. Se você procurar hoje
dentro do Google, se você procurar na internet, você encontra planilhas que é capaz realmente de fazer um controle de uma pequena propriedade, de uma média propriedade. Então, a questão da gestão não é que você vai ter que gastar com gestão. Não, você vai ter que gastar o seu tempo. Você vai gastar tempo. Vai gastar o seu tempo para entender o seu negócio, para desenvolver melhores estratégias, para você ter controles, buscar ferramentas de controle e, consequentemente, algo que é muito importante, Antônio, entender o resultado da propriedade. Você quer ver um exemplo? Simples, exemplo muito simples. Se você é um produtor de leite, se você tira leite, quanto custa 1 litro de leite para você produzir? A maioria dos empresários pequenos e médios não tem isso. Não tem ideia quanto custa produzir 1 litro de leite. Quanto sobra para você 1 litro de leite que você vende para o laticínio? Quanto sobra no seu bolso? A maioria não sabe. Quanto custa produzir um bezerro? Quanto custa produzir uma arroba de boi? A maioria não sabe. E é uma coisa tão simples que às vezes você se assusta quando passa isso para o papel. E tem muita gente que fala assim, eu não faço conta porque se fizer eu vendo a fazenda. Não é por aí. Não é por aí. Você, infelizmente, aos poucos, pensando dessa forma, você está cada dia mais descendo um degrau. Não é subindo, não. Exatamente isso. E uma coisa que a gente fica muito triste, porque na verdade o empresário ele vê o giro do dinheiro no fluxo de caixa dele, na conta bancária, mas ele não consegue entender o resultado da operação. E aí ele vai, busca um capital de giro, busca um financiamento bancário, quando termina de pagar aquele, ele já está buscando um outro, porque de fato ele ainda não conheceu o resultado da atividade dele. E se ele fizesse alguns ajustes, talvez nem precisasse de pegar dinheiro emprestado. Exatamente. E assim, se está pegando capital de terceiro, algum problema tem dentro do negócio. É importante identificar, é importante buscar soluções, porque se eu estou buscando capital de terceiro nas instituições financeiras, é porque eu tenho um problema de fluxo de caixa. O Ederson, para você gerenciar uma propriedade rural, para você gerenciar uma empresa, existe alguma fórmula? São as primícias básicas, Antônio, realmente da gestão. Então, primeira coisa, eu tenho que entender qual que é a minha composição de custo, fazer uma boa gestão financeira, né? O que a minha operação ela custa e o que de fato eu tenho de resultado dentro dessa operação. Desenvolver novas estratégias, porque nenhum negócio hoje sobrevive sem estratégias. É verdade. Então, eu tenho que pensar em estratégias de inovação para esse negócio e eu tenho que pensar o seguinte, tecnologia hoje está à disposição do agronegócio. As grandes propriedades buscam tecnologia, mas existe tecnologia que cabe no bolso também do pequeno e do médio empresário do agronegócio. Ederson, eu sei que se a gente for conversar sobre isso aqui, vai o dia inteiro. Bom, o Ederson, ele basicamente, com toda certeza absoluta, assim que ele sempre tiver um tempo, ele virá ao nosso programa para a gente sempre estar conversando sobre esses temas interessantes. O Ederson, muito obrigado mais uma vez. E se você quiser tirar alguma dúvida, quiser alguma informação, eu vou passar o telefone do Ederson. Anota aí. É 62 39 54 6888. 62 39 54 6888. Liga para lá, peça uma informação, não vai te custar nada e você vai tirar uma dúvida. Ederson, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Eu estou à disposição dos nossos telespectadores. Se quiserem me mandar um e-mail também, o ederson@grupodestra.com.br. Nós temos aí alguma experiência com as grandes propriedades, como também temos o nosso escritório, as pequenos e os médios. E aquela dúvida que você tiver, pode entrar em contato que nós vamos estar respondendo você. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado, Ederson. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o poder do líder nasce da sua capacidade de fazer os demais se sentirem poderosos. Um grande abraço, obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.